Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então é isso, dando continuidade àquele vídeo, nós vamos falar sobre algumas doutrinas, né? Algumas doutrinas que eu julgo até esquecida, mas também julgo viva. Pode estar esquecido, mas eu tenho a plena certeza que aquilo é vida para o ser humano. Algumas doutrinas básicas que encaminham o ser humano à salvação, né? Como eu falei, nós vamos começar a falar sobre arrependimento, aquilo ao qual o ser humano precisa para encontrar a Cristo Jesus e para desfrutar do reino de Deus proposto na terra, aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que se torna uma nova criatura, aquele que deseja os ensinamentos de Cristo, de seguir a Cristo, de tomar a sua cruz e seguir a Cristo, né? E para falar de arrependimento, eu preciso dizer que nós não temos isso, né? Isso não é de nós, isso não é algo que está dentro de nós, né? Falar assim, eu me arrependi, eu me arrependo, eu tenho isso. Não, se depender da gente, a gente nunca vai se arrepender. Nunca, nunca. A gente sempre vai arrumar uma desculpa, uma justificativa. A gente sempre vai botar a culpa em algo, em alguém. A gente vai colocar um motivo pelo qual eu ter feito alguma coisa antes de eu ter, entre aspas, um arrependimento, ou um remorso, ou um voltar atrás, ou alguma coisa assim parecida. O arrependimento é algo que mexe com a estrutura do homem, né? O arrependimento é algo que mexe com a alma do homem, que transforma a mente do homem. O arrependimento é algo que verdadeiramente muda o caminho do homem, a direção do homem, né? O norte do homem é totalmente mudado após o arrependimento. Eu creio em tamanho poder no arrependimento, em tamanha glória no arrependimento, que isso fez parte do ministério de João Batista, e isso também fez parte do ministério inicial de Jesus, né? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, ou seja, como se ele falasse assim, olha, o reino dos céus está aí, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está disponível, mas para isso se arrependam. Quando ele fala se arrependam, o que João Batista fazia? João Batista pregava o arrependimento e pessoas iam a ele para ser batizadas. E João Batista falava assim, raça de víboros, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Tipo assim, o arrependimento então não provinha do homem. O arrependimento não provinha de João Batista. Era algo além de João Batista. Era algo além do ministério profético de João Batista. Então, quero te dizer que se você não tiver do alto esse recurso, você nunca vai ter. Se você não tiver do alto essa bênção e esse poder, essa autoridade, você nunca, nós nunca vamos nos arrepender. Nós vamos ocultar, nós vamos esconder, nós vamos maquiar, nós vamos transformar nossos erros e nunca deixar o arrependimento sincero tratar com a nossa alma e com o nosso coração. Nós sempre seremos massa de manobra de nós mesmos para que a gente não se arrependa e seja tão claro diante de Deus como Ele deseja. Então, quero te dizer que o arrependimento ele vem do céu, não vem da terra. O arrependimento ele vem totalmente da mão, do desejo, da vontade de Deus, para pesar sobre o ser humano, para contritar ele, para que ele assim receba o perdão. Através de confissão de pecados, ele seja perdoado e daí por diante mais outras doutrinas básicas de salvação que levam o homem ao encontro com Deus. Bem, arrependimento. Eu tenho uma apostila, como eu falei, que eu estudei durante muitos anos, né? Com o meu pastor Júlio Lourenço.
E é uma apostila assim muito rica, são estudos muito ricos, mas hoje em dia pouco falados. Hoje muito pouco falado sobre arrependimento, muito pouco pregado sobre arrependimento. Ensinos, então, hoje nós somos muitos e muitos são levados por revistas, algo assim um pouco mais superficial, mas nunca para trazer a profundidade do que verdadeiramente é o ensino da palavra de Deus e o ensino do arrependimento para o ser humano. Ou a necessidade disso para uma igreja fiel e verdadeira a Cristo Jesus parte do arrependimento, não parte das promessas, das profecias, de nada disso, parte do arrependimento, porque Deus até pode ter algo lá na frente para nós, mas se não começar com arrependimento, lá na frente eu posso até chegar, mas posso chegar de uma forma mau caráter, de uma forma burlada, de uma forma forçada, de uma forma onde não entendi o meu propósito, eu só fui fazer aquilo que tinha à minha frente. Então, tudo parte do arrependimento. Se não tiver arrependimento, nada além, nada à frente vale. Porque nós não vamos estar ganhando nada perdendo a nossa alma. A gente não vai estar ganhando nada ministerialmente falando, a gente não vai estar ganhando nada eclesiasticamente falando, se a gente perder a nossa vida, se a gente perder a nossa salvação. Então tudo parte do arrependimento. Primeira pregação de Jesus Cristo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Pregação de João Batista: quem ensinou a vocês a fugir dessa ira futura, vindoura, através do arrependimento. Então, irmãos, arrependimento é o que a gente vai iniciar. O arrependimento é um reconhecimento de que somos pecadores e falhamos, todos nós. Erramos, somos carentes e necessitamos das misericórdias de Deus. O arrependimento é a predisposição em não pecar mais. É se esforçar para que não peques mais. E mesmo que ainda peque, porque todos nós somos falhos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados de todo mundo. Então a minha predisposição em não pecar mais, a minha dedicação, o meu esforço em não pecar mais, se acontecer, eu tenho alguém que me perdoa através do arrependimento sincero. O arrependimento que move a nossa alma e que move nossa vida diante de Deus. O arrependimento é quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, suplicando misericórdia e perdão. É dar meia volta, abandonando o caminho de pecado em que vivíamos e passando a viver o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. É quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço a palavra de arrependimento, quando eu dou crédito a essa palavra, isso gera em mim, ou deveria gerar em mim, algo que me contritasse, algo que me deixasse triste pelo que eu fiz, pelo que eu tenho sido. E aquilo, olhando para Deus, eu vejo que Deus não merece tal atitude minha, tal caminho meu, tal pensamento que eu tenho, tal palavras que eu tenho. É quando eu enxergo Deus em primeiro lugar. Não sou mais eu. Não são mais os meus prazeres e nem a minha vontade, mas é o que Deus vê, é o que Deus ouve, é o que Deus sente. É crucificar a Cristo novamente. Então é quando eu encontro a pessoa de Cristo em primeiro lugar e não mais eu. O arrependimento sincero, ele muda. Ele inverte as posições. Cristo era o último, primeiro os meus prazeres, minhas vontades, primeiro as minhas justificativas. Errei, mas eu errei porque eu sou de carne, eu sou isso. Não, eu errei por causa de fulano, por causa de Beltrano. Não. A gente troca as posições e coloca Cristo em primeiro lugar, a ponto de que eu não posso entristecê-lo. Eu não posso entristecer, eu não posso extinguir o Espírito Santo em mim por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas, dos meus pecados contínuos, por causa da minha falta de arrependimento. Eu trancafiar aquilo que Deus tem sobre a minha vida por causa de falta de arrependimento.
arrependimento. Logo, não terei um perdão porque eu não me arrependo. Então, o arrependimento, ele inverte isso. Ele coloca Cristo em primeiro lugar. Cristo, ele começa a ser entronizado em nossas vidas e a gente começa a entender, olhando para ele, autor e consumador da nossa fé, que ele não merece o que nós somos, o que nós fazemos. Logo, nos esforçamos para que a gente não entristeça ele. A gente não venha crucificá-lo novamente. Para que a gente não venha ofender a santidade de Deus. A gente passa a se esforçar por isso. A gente passa a se esforçar para que a gente não peque contra o céu e nem peque contra a terra. Não peque contra Deus e nem peque contra o nosso próximo. Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu peco contra o próximo, eu peco contra Deus. E, irmãos, então isso é algo muito importante. Se eu não trato o arrependimento na minha vida, se eu não lido com o arrependimento na minha vida, eu ofendo a Deus e eu mato os homens. Olha só a importância. Algo tão simples. Eu estou falando algo simples para a nossa vida. Eu estou falando de uma doutrina de arrependimento. É algo tão simples. É algo difícil da gente poder lidar. Porque a gente precisa amadurecer para isso. A gente precisa ter coragem. A gente precisa ter punho para se arrepender verdadeiramente. Para confessar pecados. É algo que eu costumo falar sobre pratos limpos. Ninguém come, ninguém coloca comida sobre um prato sujo. É necessário limpar aquele prato para depois você comer. Você pode ter vários pratos e você come de manhã, você come de tarde, você come à noite. E no dia seguinte você não quis lavar, você não quis limpar aquele prato. Mas no dia seguinte você vai no mesmo costume. Você suja prato de manhã no café da manhã, à tarde no almoço e à noite na janta. E você também não quis limpar aquele prato. E no dia seguinte você vai para a mesma rotina. Você suja prato de manhã, você suja prato de tarde, você suja prato à noite. Vou te dizer, no próximo dia você pode não ter pratos. Vai ser necessário lavar. Vai ser necessário você pegar cada prato e lavar os pratos e ter pratos limpos para você poder se alimentar novamente. Porque você não vai comer sobre um prato sujo. Você não vai comer sobre um prato que está com o resto de comida. Você não vai querer comer ali. O Senhor é a mesma coisa. Se a gente não tiver pratos limpos com o Senhor, com quem que a gente vai ter? Isso é arrependimento, é pratos limpos com o Senhor, é ter transparência com o céu, é ser algo puro diante de Deus, não pela questão da pureza e ser santo, mas ser puro em transparência com Deus. É isso que Deus espera da gente. Se alguma coisa acontecer, se o acidente acontecer, o Senhor Jesus é o nosso advogado. É a propiciação pelos nossos pecados. Estou falando de acidente. Nesse acidente é que entra o arrependimento. Nos arrependendo de tudo que nós fazemos, Deus é poderoso para vir com perdão. Deus é extremamente poderoso para nos perdoar. É entender o perdão, não pelo fato do amor, né? Porque Deus me ama, Deus é amor e Deus me ama. Não é porque Deus tem um tamanho amor por mim. Perdão não é questão de amor. Perdão é questão da justiça dele sobre as nossas vidas. Não tem nada a ver com amor. Deus me ama e me perdoa. Não, Deus é justo e te perdoa. E por ele ser justo, através do seu arrependimento, a graça que é proposta e derramada sobre a minha e sobre a sua vida, ele vai e te perdoa. Essa é a doutrina do arrependimento. Essa é a doutrina do arrependimento. Em você ser sincero com Deus. Em você, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então não é questão do amor, é questão da justiça. Eu vou ser justo com ele. Está se arrependendo, eu perdoo. Está sendo sincero, eu perdoo. Mas não é porque ele te ama, é porque ele é justo. E porque ele é justo, ele te amou ainda antes. Ele te amou muito antes.
Ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê não perecesse, herdasse a vida eterna. Amou o mundo ainda falido, caído, em pecados, mortos em seus delitos e pecados. Ele amou o homem lá, o mundo lá. Ele só quer o arrependimento para que alcance o perdão. Ele só quer que as pessoas elas tenham a noção do significado do arrependimento e não que brinquem com ele, e não que brinquem com o Evangelho, e não que brinquem com a igreja dele, com a noiva dele. É a noiva de Cristo Jesus. Ele não quer que brinquem com a noiva dele. Jesus não brinca com a noiva dele. Jesus ama a noiva, espera a noiva, anela a noiva. Ele tem anseio pela noiva para casar-se com a noiva dele. Então tudo que ele quer, arrependimento. Pessoas levando a sério o arrependimento. Nada de jogar para trás, para debaixo do tapete. Nada de prato sujo com o Senhor. Com o Senhor é pratos limpos. Com o Senhor é arrependimento sincero, puro, honesto. É isso que Cristo quer das nossas vidas. Olha a importância do arrependimento. É algo tão simples. É algo simples o arrependimento. Falar sobre o arrependimento. É isso que Deus quer. Sabe, irmãos, qual é a necessidade do arrependimento? A necessidade do arrependimento está aqui, ó. Arrependimento é a primeira necessidade de todo aquele que deseja ser salvo. Se você tem um desejo de ser salvo, a primeira coisa que você tem que pensar, a primeira coisa que eu tenho que pensar é sobre o arrependimento. Aprender sobre o arrependimento. Se eu tenho desejo de um dia a eternidade estar com Cristo Jesus, a primeira doutrina a eu alimentar a minha alma é do arrependimento. Aprender a se arrepender, voltar atrás, descer ao pó, a chorar, se humilhar e reconhecer Cristo como Senhor. Inverter as posições e colocar Ele em primeiro lugar, para que isso não atinja Ele, para que isso não entristeça Ele, para que eu não peque contra Ele e ofenda a santidade dEle. Irmãos, se esse é o desejo do nosso coração de um dia herdar a vida eterna, o meu primeiro desejo tem que ser me arrepender dos meus maus caminhos. Me arrepender dos meus pecados. Sem arrependimento não existe perdão. E sem perdão não há salvação. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 3:12. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra. Então, ou seja, pelos textos citados, aprendemos que todas as pessoas são pecadoras. Todas. Tanto eu quanto você. Nós somos pecadores. Isaías 64:6 diz assim, ó, diz que nossas justiças são como trapo de imundície. Isaías 59:1 e 2 diz que os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Então, portanto, está clara a necessidade do arrependimento. É algo necessário. É extremamente necessário, indispensável. Não fique se baseando no amor de Deus, porque Deus me ama, Deus te ama, Deus sempre vai te amar. Isso é o amor dele incondicional. Só que Deus não salva por amor. Por amor ele deu a Cristo. Deus salva por justiça. Deus salva por justiça. Por isso que é necessário justificar o homem. Mas só é justificado o homem quem alcança perdão. E só alcança perdão quem se arrepende. São doutrinas que depois a gente vai falar. Doutrinas básicas de salvação também. Hoje é arrependimento. Então, seja, irmãos, para que a gente receba esse perdão e a salvação em tempo oportuno, é necessário o arrependimento a todos os momentos. Porque todo momento é oportuno a Deus. E pode ser um momento oportuno a Deus dele nos chamar. E disse Jesus, louco, se hoje pedires a tua alma, o que tem preparado, para quem será?
Pensa no arrependimento, não pensa na obra que você poderia estar fazendo, não pensa em grandes coisas que você poderia estar fazendo, igrejas que você poderia estar abrindo, pessoas que você poderia ter como ovelha, ministérios que você poderia estar cuidando. Não! Louco se hoje pedires a tua alma, o teu arrependimento como que está? Porque eu vou te dizer, na medida que você cresce ministerialmente, o arrependimento ele é muito mais difícil. E deveria ser o contrário. Aí que as pessoas deveriam se contritar mais, se humilhar mais, se arrepender ainda mais, serem ainda mais simples e mais humildes. Mas na medida que alcançam alguma posição em um patamar ministerial, principalmente na mídia. Porque depois é muito difícil voltar atrás, depois de tantas pessoas olhando para você. Quando tem 2, 3, mesmo assim ainda é difícil, hein? Mesmo assim ainda é difícil, hein? Dentro de casa, quando 2 ou 3 pessoas que moram contigo, você não consegue se arrepender, não consegue se arrepender com a esposa, com o marido e com os pais ou com os filhos. Como que vai lidar dentro de uma igreja? Como que vai lidar dentro de uma congregação com 100, com 200, com 300, com 1.000, 2, 3, 4.000 pessoas dentro de um lugar congregando? Como que vai ser? Olha a importância do arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto está na terra. Porque o arrependimento vem do céu para a terra, para que o homem possa se arrepender. No céu ninguém precisa se arrepender. Depois da morte ninguém precisa se arrepender. Se arrepende aqui enquanto tem vida. Enquanto tem vida. Como que ocorre esse arrependimento? Quando alguém ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence-o da justiça, do juízo, do pecado. A pessoa é convencida a receber entendimento ao ouvir a pregação ou ler o Evangelho. Caso este feche o coração e não aceite, continuará perdido e sob condenação. Porém, aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Deus opera o arrependimento. Recebendo tal pessoa o perdão e salvação, a doutrina do arrependimento é tão importante que o início do ministério de João Batista e o próprio Senhor Jesus foram marcados pela pregação incisiva da necessidade do arrependimento, como a gente já falou aqui. Então, irmãos, olha a necessidade do arrependimento. Não é algo de grandes mistérios. Não é algo de tamanho volume midiático, algo que possa impactar pessoas com tamanha profundidade, aquela coisa. Não. É uma simples palavra, arrependimento. Que sem ela, tu não entra no céu. Tu pode ouvir inúmeras palavras proféticas, profundas, reveladas, com conteúdos bíblicos, palavras fortes, mas sem arrependimento, de nada vale. De nada vale. Se a palavra não te trouxer um arrependimento e um crescimento, de nada vale. Nada. A importância do arrependimento para minha e para a sua vida. Quero te dizer, não depende de você. Não está em você. Você não tem isso. Por isso que é difícil se arrepender. Igor, então como é que eu consigo? Irmãos, busque o reino em primeiro lugar. Busque a justiça em primeiro lugar. E deixe todas as coisas serem acrescentadas na sua vida. O arrependimento provém do céu. É que nem o amor. Tem pessoas que estão envolvidas com o reino, estão envolvidas com a eclésia da igreja, mas ainda não conseguiu manifestar o amor. E a palavra diz que o amor foi derramado sobre nós através do Espírito Santo de Deus. Está em nosso coração, ou deveria estar, mas não consegue manifestar amor.
não consegue manifestar perdão, não consegue manifestar arrependimento, não consegue manifestar reconciliação, não consegue manifestar a outra face, não consegue manifestar a túnica, não consegue manifestar 2 milhas, não consegue. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado sobre nós através do Espírito Santo. Então, irmãos, o arrependimento não vem de você. Se você não dobrar os joelhos, se você não levar a sua voz aos céus, se você não levantar as suas mãos e clamar por arrependimento, Deus me ajuda a me arrepender, verdadeiramente, sinceramente, que isso seja para seu louvor, de nada vale. E não coloque desculpa no amor de Deus, não, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus criou o céu e todo mundo está querendo ir para lá, mas Deus também criou o inferno, um lugar que ninguém quer ir. A doutrina do arrependimento é para que você alcance os céus, para que você viva o céu na terra e para que você more um dia ao local que Deus reservou. Mas é necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Nunca se esqueça, pratos limpos com o Senhor. Nunca se esqueça disso. Seja transparente com Ele. Pratos limpos com o Senhor. Você só vai comer num prato se ele estiver limpo. Então, se você sujou todos os seus pratos, que a gente, tanto eu quanto você, a gente venha lavar os pratos que a gente tem, para que a gente possa se alimentar novamente. Porque é muito fácil a gente fingir de arrependimento, brincar de arrependimento. Deus conhece dia, conhece hora, conhece o lugar. É muito fácil agora de noite a gente chegar assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e eu creio que Deus fica assim, Igor, qual pecado? Igor, qual pecado que você quer se arrepender? Foi o que você praticou às 2h23 da tarde? Foi aquele que você falou às 4h36? Ou foi aquele que você pensou, maquinou às 7h32 da noite? Eu creio que Deus, Ele nos sonda e nos conhece a ponto de entender que nós somos falhos, por isso Ele nos perdoa. Mas Ele é sábio o suficiente a ponto de saber que a gente estava consciente de tudo que a gente fez. De tudo que a gente fez. Por isso a necessidade de pratos limpos com o Senhor. Por isso a necessidade do arrependimento. O arrependimento vai te levar a um patamar de amadurecimento. Vai te levar a um patamar de caráter, de dignidade, de postura cristã, de uma saúde cristã. O arrependimento vai te levar a um caminho mais excelente. Se arrependendo e deixando os seus pecados para trás, vai te levar a uma direção santa daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso a importância do arrependimento. Essa doutrina esquecida, que vale muito a pena lembrar. Porque medo de morrer, medo do fim dos tempos tem um monte. Coragem de se arrepender é muito pouco, é muito pouco. São muitos poucos. A gente entra em igreja, sai de igreja, vai para um lugar, vai para outro. A gente vê as pessoas praticando, fazendo, e praticando de novo, e fazendo, e entrando no mesmo caminho, continua. E esconde os seus erros. Muitos líderes, então, esconde os seus erros, mas não tem a capacidade de voltar atrás, de se humilhar, de clamar, de se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Essa doutrina é muito importante. Pode ser simples, pode ser boa, pode ser algo assim antiquado, mas é primordial, é essencial, é necessário. Como disse Jesus a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E só nasce de novo quem se arrepende. Ninguém nasce de novo com o mesmo entendimento e com as mesmas atitudes. Só através do arrependimento. Arrependimento gera frutos. E frutos para a vida eterna. Coisa que o ser humano cristão, muitos deles, a maioria deles esqueceram.
ou banalizaram. Hoje é muito oba-oba, é muito louvor, é muito YouTube, é muita profundidade das riquezas de Deus, porém com muita manifestação da pobreza do homem. O homem poderia sim manifestar riquezas de Deus, com as riquezas que ele tem dentro dele, que Deus guardou. Se arrependa. É um conselho que Cristo deu, um conselho que João Batista deu, é um conselho que eu também dou. Se arrependa. E que Deus te abençoe, Deus seja louvado na sua vida, que Deus engrandeça seu nome na sua vida, na sua família, na sua casa, te instrua, te direcione, te alimente, te prospere, prospere sobre você arrependimento, prospere sobre a sua casa arrependimento, para que você e toda a sua casa não só sirvam, mas alcance a vida eterna com o Senhor. Deus te abençoe, um grande beijo, que a gente venha se arrepender hoje, amanhã e sempre. Amém.